Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos a grande graça de iniciarmos o ano civil, o ano novo, dentro da realidade da oitava de Natal, não tirando os nossos olhos do mistério que nós celebramos, o mistério da encarnação, o mistério da nossa salvação, mas também recebendo da igreja essa grande graça de, nesse primeiro dia do ano, nós olharmos e contemplarmos a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que é um grande sinal para todos nós. Esse título que é antiquíssimo, da Santa Mãe de Deus, que com toda certeza, lá no século III, os cristãos já designavam assim a toda Santa Virgem, a Mãe de Deus. Proclamar que a Virgem Maria é a Santa Mãe de Deus é afirmar que em Jesus, é uma única pessoa divina com duas naturezas. A teologia chama isso de união hipostática. Porque existia, naquela época, uma heresia que falava que em Maria só estava a natureza humana de Jesus. Então, ali, no ventre de Maria não era Deus, era só o homem. Não, quando a igreja declara, no concílio de Éfeso, no ano de 431, combatendo essa heresia de Nestório, a igreja está afirmando que ali, no ventre da Virgem Maria, está o próprio Deus sendo gerado. Quando nós olhamos para essa realidade. Por isso a igreja afirma que Nossa Senhora não é somente a mãe do homem Jesus, mas é também a mãe de Deus, porque não há separação. É 100% homem, é 100% Deus. Ali no ventre da Virgem Maria, esse mistério maravilhoso de fé. Em Jesus há um só eu, em Jesus há uma só pessoa, em Jesus há um só sujeito, o Filho eterno do Pai,
que assume a nossa natureza divina para redimi-la, para justificá-la, para transformá-la. Santo Afonso Maria de Ligório, no momento de meditação do mistério da encarnação, ele vai dizer que o Pai, olhando para a realidade da queda de Adão e Eva no paraíso, ele vê que para trazer a redenção, ele precisava de uma vítima que fosse à altura da necessidade que a natureza humana tinha de redenção. Olhando para a terra, o Pai não encontrou nenhuma vítima. E ele faz uma reunião no céu, dentro da meditação de Santo Afonso Maria de Ligório. E aí, olhando para os anjos no céu, ele diz: quem quer ser a vítima? Nenhum anjo responde. Todos silenciam. E o Pai escuta uma voz. É do Verbo. É o próprio Verbo. E diz: eu aceito. E o Pai diz para o Verbo eterno, para Jesus: filho, você vai ter que nascer no ventre de uma mulher. E vai ter que passar por todos os dramas que a humanidade passa na natureza humana. Você vai nascer numa cidade chamada Belém. Você não vai ser acolhido, não vai ter nem lugar para você ficar no seu nascimento. As portas vão estar fechadas. Você vai ter que nascer num lugar onde os animais ficavam. E ele diz: eu aceito, envia-me. Aí ele diz: quando Herodes souber do seu nascimento, ele vai mandar matar você, e José e Maria vão ter que fugir para o Egito. Ele diz: eu aceito, envia-me. E aí o Pai vai relatando para Jesus todas as dificuldades até o mistério da paixão, até a cruz. E aí Jesus, ali o Verbo eterno, isso na meditação de Santo Afonso Maria de Ligório, o Verbo eterno do Pai, o Verbo eterno de Deus, Jesus diz assim: é a oportunidade de nós dizermos para o ser humano o quanto nós o amamos. É a oportunidade de provar o nosso amor pela humanidade. A minha encarnação no ventre da Virgem, escolhida, eleita. É a oportunidade que o homem entenda o tamanho, a largura, a altura, o comprimento, a profundidade do nosso amor. E foi exatamente isso. Jesus disse ao Pai: eis-me aqui, envia-me. E naquela hora o Pai enviou um anjo, um arcanjo, que estava lá nessa reunião. O nome dele era Gabriel, e ele vai à cidade de Nazaré e ele anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, que o Salvador nasceria do ventre dela. Ela, naquele momento de visitação de Deus na vida dela, ela diz: mas como vai se dar isso se eu não conheço o homem? E aí ele fala para ela, o anjo: a sombra do Altíssimo te cobrirá. E você vai conceber o fruto do Espírito Santo no seu ventre. Deus, Filho, humanizou-se, assumindo o que é humano para salvar o humano, para salvar a cada um de nós, para salvar a nossa natureza. Era a vítima perfeita, a vítima que o Pai enviou, o próprio Filho, o Verbo eterno, o Filho de Deus, que nasce no ventre da Virgem Maria, no seio da Virgem Maria, o Verbo do Pai, o Verbo eterno que está no seio do Pai. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância. Ele é gerado desde toda a eternidade, mas a partir do momento que ela lhe dá um corpo humano, ela passou a ser a mãe de verdade, a mãe do Verbo humano, a mãe do Filho de Deus, a mãe do Verbo eterno, a Santa Mãe de Deus. Eu queria que você aplaudisse a Santa Mãe de Deus. O concílio vai confessar
confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo é Filho unigênito de Deus, perfeito Deus e perfeito homem, com a sua alma racional e corpo, nascido do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nos últimos tempos, por nós e para nossa salvação, nascido de Maria Virgem, segundo a humanidade, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Assim foi feita a união das duas naturezas. E o concílio continua. É importante nós cristãos católicos entendermos a profissão de fé de um concílio do 3º século, do ano de 431. E o concílio diz: confessamos exatamente essa linda e maravilhosa verdade. Por isso, confessamos um só Cristo, um só Filho, um só Senhor. Segundo esta união sem confusão, confessamos que a Santa Virgem é Mãe de Deus, porque Deus Verbo se encarnou e se fez homem. E uniu a si, desde o instante da sua concepção, o templo que dela havia tomado. Meus irmãos, minhas irmãs, é por causa do Filho de Deus. Às vezes as pessoas confundem o dogma da Santa Mãe de Deus, achando que é uma exaltação de Maria. Não, é uma afirmação que Jesus é o Verbo eterno de Deus que se encarnou, que se humanizou para transformar, para redimir, para justificar, para trazer esperança. Nele nós temos esperança de dias melhores, nós temos esperança de conversão das pessoas da nossa família que ainda não experimentaram, nós temos esperança de que, se nós nos unirmos a Ele, se nós o buscarmos com toda a intensidade do nosso coração, nesse novo ano que nós já estamos no 1º dia, nós experimentaremos dele força necessária para superar as dificuldades que nós vamos enfrentar nesse ano. Nós experimentaremos dele graça necessária para vivermos bem na presença dele cada dia desse ano. Esse Verbo eterno de Deus que se humaniza, que se torna homem para nossa salvação. São Pedro, Damião vai dizer assim: essa matéria extraordinária nos tira até a capacidade de falar. Que língua poderá explicar? Que inteligência não ficará parada de espanto se começasse a pensar que o Criador nasce da criatura? Que o artesão vem do seu artefato, que o seio de uma jovem virgem tenha gerado aquele que pode conter todo o universo. São Pedro Julião, ou melhor, São Pedro Damião vai dizer: a nossa língua até se confunde para explicar tamanho mistério, tamanha grandeza, tamanho amor de um Deus que desce da sua condição divina para assumir a nossa natureza por amor de nós, para nos salvar, para nos justificar. E ainda, ó Virgem, vai dizer São Pedro Damião, ó Virgem admiravelmente fecunda, que num novo e inédito milagre recolhe no seio aquele que é sem medida, gera o eterno e dá à luz o que foi gerado antes dos séculos. Ó Virgem bendita, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E depois essa Virgem bendita vai dizer: de agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, bem-aventurada, bendita, feliz aquela que acreditou, aquela que aceitou o mistério, aquela que acolheu. A Virgem Santíssima é verdadeiramente Mãe de Deus Filho feito homem. Não duvide, creia, entenda aquilo que a igreja está afirmando. E São João vai dizer no Evangelho que aquele que não confessa que Jesus, o Filho, veio realmente numa carne humana é o anticristo.
Aquele que não reconhece que Jesus, o Filho de Deus, veio na carne humana, é o anticristo. E aí eu queria fazer uma afirmação para você que está aqui e para você que me acompanha de casa. A Virgem Maria, logicamente, assume o papel da adversária do anticristo. Da adversária de tudo aquilo que não diz de Cristo, que é contra Cristo, porque como mãe de Deus, ela exprime de maneira mais clara possível a verdade da encarnação do Filho de Deus. Ela é a adversária direta do anticristo. Aquilo que no proto-evangelho, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, vai ser dito: porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe esmagarás a cabeça e ela tentará ferir o seu calcanhar. Essa inimizade, a Virgem Maria, a Virgem Santa, a Santa Mãe de Deus, é diretamente adversária do anticristo, adversária do demônio. Se você quer vencer as tentações, eu exorto você, filho da igreja, a se unir cada dia mais ao coração da Santa Mãe de Deus, e você vai ver o diabo fugir da sua presença, porque ele não suporta a Virgem Maria. Ele não suporta a Santa Mãe de Deus. Ele não suporta aquela que disse sim, aquela que acolheu o Salvador, aquela que aceitou o projeto de Deus. E nela hoje, contemplando o mistério da encarnação, dando ênfase à Santa Mãe de Deus, São Paulo, na carta aos Gálatas que nós ouvimos, de uma maneira discreta, ele vai dizer que aquela mediante ao qual o Filho de Deus entra no mundo, Maria de Nazaré, a Mãe de Deus, a Theotokos, Paulo vai dar esse destaque, e a igreja no início de um ano novo, nos chama a nos colocarmos na escola de Maria. Nesse primeiro dia do ano, a igreja está chamando cada fiel, cada filho da igreja, a se colocar na escola de Maria, a deixar Maria nos ensinar a aceitação do projeto de Deus para a nossa vida, a acolher a vontade de Deus em extrema obediência. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Na escola de Maria nós aprendemos a obedecer. Na escola de Maria nós aprendemos e entendemos o que é a obediência. Ela é o modelo perfeito de obediência. Modelo perfeito de obediência à palavra. Modelo perfeito de obediência à voz do Pai. Modelo perfeito para a igreja. De alguém que obedeceu. Nos coloquemos nesse ano de 2018 na escola de Maria, a fiel discípula do Senhor, para que ela nos ensine a acolher na fé a salvação que Deus deseja derramar a cada um de nós. Maria é para nós mestra de oração. Na escola de Maria nós aprendemos a orar. Na escola de Maria nós aprendemos o que é a oração. E deixa eu dizer para vocês, nesse mundo tão agitado que nós estamos, nós precisamos aprender na escola de Maria o silêncio. Está faltando muito silêncio nas nossas igrejas. E olha que eu sou carismático, eu gosto de grito e pulinho. Mas nós precisamos silenciar. O mundo está tão barulhento. São profecias bíblicas que dizem que nos fins dos tempos o conhecimento cresceria tanto que geraria confusão. Meus irmãos, para nós lermos os conteúdos que tem na internet, precisaríamos de séculos, talvez milênio. O que é produzido diariamente, semanalmente, mensalmente, precisaríamos de séculos, de milênio para ler todo o conteúdo. O conhecimento iria crescer sobre a terra e a gente percebe. Muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, eu encontrei Jesus há 22 anos atrás, num baile funk no Rio de Janeiro. Olha que lugar para encontrar, né? Mas ele vai atrás dos seus.
Claro, lá começou o processo, depois foi toda a transformação que Deus fez num grupo de oração que eu fui, servos do Senhor, lá no Jardim Surubi, em Itaperu, na minha terra amada, onde corre leite e mel. E Deus foi trabalhando, mas eu percebo, eu encontrei Jesus há 22 anos atrás e nunca mais voltei atrás. E às vezes a gente vê as pessoas que fazem experiência hoje, nossa, chora, cai no espírito, gemem. Passa uma semana, um mês. Onde está a experiência que aquela pessoa fez? A pessoa promete mundos e fundos para Deus. Eu vou te amar acima de tudo, agora eu te entreguei a minha vida, eu vou te seguir. Arrumou um rabo de saia, pronto. Jesus? Esqueceu. Ou um pé de calça, né? Uma perna de calça, tem rabo de saia e perna de calça. Esqueceu de Jesus, esquece assim. Mas por que nós não estamos mais parando diante de Deus, no silêncio da comunhão com Deus, da oração, para que Deus trabalhe na nossa vida, para que a graça... Eu sou carismático, gosto de pulinho, mas a minha vida de oração é silenciosa diante de Deus. Só quando eu estou em comunidade que eu gosto de dar os meus pulinhos, de dar glória a Deus e aleluia. Mas no dia a dia, é ali, aos pés de Jesus, no silêncio. É no silêncio que Ele vai trabalhando no meu coração. Às vezes eu não tenho nem palavras para dizer. Às vezes o cansaço é tão grande. Às vezes as dores interiores, as situações que chegam e que eu preciso vencê-las, elas são maiores do que eu. E às vezes eu fico ali no silêncio. Não falo nada, mas eu estou diante do Santo dos Santos, aberto à graça, e Ele vai trabalhando na minha vida. Nós precisamos, na escola de Maria, aprender. Ela guardava tudo no coração, meditando, deixando Deus fazer, deixando Deus trabalhar. Os jovens mancebos, seminaristas que estão estudando aí, né? Filosofia, teologia, eu aprendi com Dom Alberto Taveira que filosofia e teologia se faz de joelhos. Não é aqui. Primeiro é aqui, porque senão, se for só aqui, daqui a pouco está questionando tudo, vira um bando de herege. É bonitinha a celebração, mas por trás questiona tudo, questiona a igreja, fala um monte de heresia, orienta errado, porque falta estar de joelho. Primeiro é o joelho, depois a razão. Primeiro a graça de Deus precisa me fazer entender o mistério. Não é somente, a cabeça nunca vai entender. A cabeça vai colocar um monte de questionamento humano, racional, vai inventar um monte de história. São Tomás de Aquino, doutor angélico, entrava em êxtase. Ele escreveu a Suma Teológica por pura revelação. E o secretário dele, Reginaldo, um dia São Tomás de Aquino, São Tomás acordava muito cedo para orar, ele dormia muito pouco, era poucas horas, 1 hora, 2 no máximo de sono, talvez nem isso. E ele ia de madrugada para a capela. E aí um irmão dele de comunidade falou assim: o que esse homem fica rezando lá nessa capela, gente, essa hora da madrugada? E resolveu seguir São Tomás de Aquino. E aí foi lá olhar da fresta da porta. Tomás estava em êxtase diante do Santíssimo Sacramento. E aí, esse irmão de comunidade escutou uma voz. Tomás dizia assim: eu preciso falar da vida eterna. E aquela voz dizia: Tomás, você não precisa falar. Eu vou levar você a experimentar o que é o céu. E naquela hora, aquela voz, que até o irmão de comunidade ouviu, Tomás entrou num êxtase tão grande, levitou. Ele era gordinho, né? Imagina para levitar. Que força misteriosa contra a ação da natureza, né? A lei da gravidade, Tomás levita,
diante de Deus e Deus diz para ele: você não precisa falar, experimenta. Tudo que você escreveu é maravilhoso, mas o que tem no céu não se compara a tudo aquilo que você conseguiu transmitir aqui na terra. E você não vai conseguir transmitir para os homens a maravilha que é a experiência do céu. Então eu só vou permitir você experimentar um pouco. Se você pegar a Suma Teológica, você vai ver que Tomás não vai conseguir falar porque ele morre com 49 anos. Jovem. Mas por que eu estou dizendo isso? Para reafirmar aquilo que eu estou dizendo. O grande doutor da igreja, Tomás de Aquino, fazia teologia de joelhos. Compreendia o mistério pela oração. Recebia de Deus a revelação. E de onde ele aprendeu? Da Santa Mãe de Deus, que no texto do Evangelho de hoje, o Evangelho vai dizer que ela ouvia e guardava todas essas coisas, meditando no seu coração. Estar na escola de Maria é estar na escola da oração. É entender todas as coisas no sobrenatural e não na razão. Eu vou dizer para você, se você tentar entender as coisas que vão acontecer, talvez não muito positivas na sua vida no ano de 2018, nas lutas que você terá, se você quiser entender somente pela razão, você vai se machucar muito. Mas se você as compreender em oração, pela fé, você vai experimentar o que Deus tem para fazer na sua vida em cada realidade. Eu sou muito ligado naquele versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis, quando José do Egito vai dizer para os seus irmãos. Imagina, quando José foi vendido como escravo, racionalmente ele não entendia nada, mas sobrenaturalmente no seu contato com Deus, ele foi ali vivendo aquela situação. No final da vida do seu pai, quando o seu pai morre, José vai dizer para os seus irmãos que estavam com medo dele: o aparente mal que vocês me fizeram, Deus foi capaz de transformar num grande bem. Só quem permanece de joelhos diante do Senhor, só quem tem a escuta como a escuta de Maria, vai entender o mistério do sofrimento, o mistério da cruz que é inerente à vida do cristão, o sacrifício. Por isso, a igreja diz: ei cristãos, entrem na escola de Maria no primeiro dia do ano. Ela é a Santa Mãe de Deus. Ei cristãos, aprendam dela, aprendam a obediência da fé. Ei cristãos, aprendam da Virgem Maria a maneira certa de se viver, guardando e meditando as coisas no coração, vivendo no sobrenatural, experimentando o sobrenatural de Deus pela oração. E aí, cada um de vós cristãos, entendereis a salvação que Deus deseja derramar sobre as vossas vidas, até mesmo no mistério da cruz do dia a dia. Porque é aí que nós vamos entender aquilo que Deus tem para nós. Aí nós vamos entender e saborear pela força da fé aquilo que Deus tem para nós como igreja, como povo, na nossa caminhada de fé. Na nossa caminhada de fé. Porque é dessa maneira que nós precisamos iniciar um ano novo. Na escola de Maria. Na escola daquela virgem silenciosa que hoje a igreja nos apresenta. Que está constantemente na escuta da palavra eterna, que vive a palavra de Deus, que é obediente, a virgem obediente. E ontem, ou melhor, hoje já de madrugada, quando eu celebrava a missa, na madrugada do dia 1º, que muitos estavam, eu dizia do compromisso, de um dos propósitos que eu propus, daqui a pouco vou falar os outros, porque eu vou repetir de novo, né? Tem gente que não estava aqui. Nós fizemos um propósito nessa madrugada com Deus. Um dos propósitos que eu propus para nós vivermos nesse ano novo é o propósito da obediência à palavra de Deus e ao magistério da igreja. Obedecer a Deus e à igreja. Estar na escola de Maria é estar na escola da Virgem silenciosa que escuta a palavra eterna, que vive a palavra de Deus, unindo a palavra como um mosaico para aprender a compreender essa palavra.
E ela é capaz de chegar no extremo da cruz, aos pés da cruz. Diz João, estava Maria, a mãe de Jesus, de pé. Não estava se escabelando, não estava desesperada, mas aquela que soube obedecer, aquela que aceitou o projeto, a virgem silenciosa, a virgem obediente, mesmo na dor humana, entendia no sobrenatural o mistério de amor de um Deus apaixonado pela humanidade, que é capaz de derramar gota por gota do sangue de Jesus por cada um de nós. Ela compreendeu, porque ela silenciou e meditou todas as coisas no seu coração. Todas as coisas. Estar na escola de Maria é tornar-se atento e dócil, como um discípulo. É deixar-se orientar sempre por Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje, que é o mesmo sempre. Segura na mão de quem está do seu lado e diga assim: você acha que é à toa? Que a igreja, no primeiro dia do ano civil, coloca a Santa Mãe de Deus como modelo da igreja e dos cristãos? Balança a mão desse irmão, não é não. A igreja está dizendo: Maria é mãe e mestra. Balança a mão desse irmão. Ela quer te ensinar a caminhar verdadeiramente na bênção de Deus todos os dias desse ano. Ela quer ensinar a você, cristão, a viver na bênção, a permanecer na bênção, a ser uma bênção e a experimentar a bênção de Deus a cada novo dia na sua vida. Você quer ser aluno? Pergunta para ele: você quer ser aluno? Você vai ter uma grande mestra, a Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, a adversária direta. Ela é adversária do anticristo, do inimigo de Deus. E se ele quiser se aproximar de você, aluno dela, filho dela, ela só vai fazer assim para ele, ó. Coloca a cabeça aqui debaixo do meu pé, porque o Pai já determinou desde toda a eternidade que eu esmagaria a sua cabeça. Tem um livro aqui que eu gosto de ler também, as obras de Santo Agostinho. E tem um livro com os textos de Agostinho sobre a Virgem Maria. E Agostinho vai falar exatamente isso numa meditação. Quando Agostinho vai contemplar esse mistério, Agostinho vai dizer assim: ora, acontece aqui um grande mistério. Pois assim como por uma mulher a morte veio até nós, a vida vem a nascer para nós por meio de uma mulher. De tal forma que por uma outra natureza, isto é, a feminina e a masculina, o demônio havia de ser vencido e atormentado. Escuta, igreja. Receba. Agostinho vai dizer: de tal forma que por uma e outra natureza, isto é, a feminina e a masculina, o demônio havia de ser vencido e atormentado. Ele que se alegrava pela ruína de ambas as naturezas. E também, pelo que dissemos acima, não queremos entender que unicamente o Senhor Jesus Cristo teve um corpo verdadeiro, e aí ele vai se referir ao corpo do Espírito Santo que apareceu sobre Jesus em forma de pomba. E aí ele vai dizer: e que o Espírito Santo apareceu aos olhos dos homens sob certa forma enganosa. Ao contrário, cremos que esses dois corpos, o do Senhor e o da pomba, foram corpos verdadeiros. Com efeito, não convinha que o Filho de Deus enganasse os homens, tampouco que o Espírito Santo os enganasse, já que ao Deus onipotente, que formou do nada toda a criação, não teria sido difícil formar um corpo verdadeiro para a pomba,
sem a colaboração de outras pombas. Assim como não foi difícil para ele formar sem colaboração humana um corpo verdadeiro no seio da Virgem Maria. E isso porque a natureza corpórea, tanto nas entranhas de uma mulher, para aí ser formado um novo ser, como nesta terra, para ser formada uma pomba, tudo obedece à ordem e à vontade de Deus. E a ordem, amém? Pode aplaudir. E a ordem e a vontade de Deus é a vitória contra toda espécie de mal. O maligno foi vencido. Por isso, na escola de Maria, nós aprendemos a dizer sempre sim a Deus. Maria é a mulher do sim. Com ela, nós aprendemos a dizer o sim. Estar na escola de Maria é estar na escola da bênção. A bênção que vem pelo sim dado a Deus. Na primeira leitura, nós vemos exatamente isso. A salvação foi apresentada como bênção. Bênção invocada sobre o povo. Essa fórmula da bênção do livro dos Números era a bênção que era dada pelos sacerdotes do Antigo Testamento no final das festas litúrgicas que eles celebravam. O povo era abençoado, especialmente na festa do Ano Novo. Por isso a igreja coloca esse texto no primeiro dia do ano. No pensamento semítico, onde esse texto foi concebido, Deus inspirou o autor sagrado. No pensamento semítico, a bênção do Senhor produz pela sua própria força o bem-estar e a salvação. Do mesmo modo que a maldição dá lugar à desgraça e à ruína. Quando Deus coloca diante dos nossos olhos, no início do ano, esse texto dessa bênção, Deus está dizendo: eu quero dar ao meu povo proteção. Eu quero ser propício para ele e quero conceder a esse povo a minha paz. Deus oferece para nós a abundância da felicidade. E a felicidade é estar na escola de Maria, aprendendo a dizer sempre sim. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria, na escola de Maria, nós aprendemos sempre a sermos cheios do Espírito Santo. Porque ela foi primeiramente visitada pela sombra do Altíssimo. E quando ela chega com o Salvador no seu ventre, visitando Isabel, Isabel fica repleta de alegria, e a criança cheia do Espírito exulta no seio dela. E Isabel profetiza, porque Maria é aquela que sempre foi e será cheia do Espírito Santo, porque ela é esposa do Espírito Santo. O que eu desejo para você que está aqui, o que eu desejo para você que me acompanha de casa, você que vai receber essa mensagem, é que o seu ano seja todo ele vivido na escola de Maria. Na escola da fé, da obediência, da oração. Na escola do sim, na escola dessa experiência de sermos cheios do Espírito Santo. E para concluir, eu quero dizer para você dos propósitos que eu propus para nós vivermos esse ano. Foram 4. Nessa madrugada eu propus para a igreja que estava aqui reunida e que acompanhava de casa. O primeiro, viver um ano em estado de graça. Não aceitar o pecado. Não conviver com o pecado. Isso não quer dizer que você não vai cair, porque infelizmente a nossa natureza foi marcada pelo pecado original e ele foi apagado pelo batismo, mas ficaram as sequelas, a concupiscência da carne, dos olhos e da riqueza. É uma luta. A santidade é uma luta. Não quer dizer que você não vai cair, mas o padre está dizendo, luta para não cair. Se caiu, não permaneça em pecado, não queira ficar em pecado um só dia. Na verdade, tinha que ser claro, nem sempre você vai conseguir, na hora que você quiser, um padre para confessar, né? Esse aqui é o confessor. Ama a confissão, né, padre?
Eu sei porque a gente é amigo e sei do ministério dele voltado para a confissão. As graças e as maravilhas que Deus tem feito através desse sacramento. A proposta é: não fique um dia sequer em pecado. Sabe o que está acontecendo conosco, Igreja do Senhor? Nós estamos acostumando com o pecado na nossa vida, com a vida de pecado. E nós não podemos acostumar. O nosso chamado é santidade. O nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, diz a nós que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Não fique em pecado. Segunda coisa, obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus e a igreja. Terceira coisa, que está ligada à primeira e à segunda, nós não conseguiremos viver em estado de graça e deixar o Espírito Santo nos incomodar com arrependimento se nós não tivermos um crescimento muito concreto na vida interior, na vida de oração, como eu disse no início, dizendo que Maria é o modelo para nós. Eu até dizia, citando os padres da igreja, os místicos, que eles dizem que quem não cresce espiritualmente regride. Nós precisamos crescer espiritualmente esse ano. E sabe o que é a vida interior? A vida de contemplação, a vida no sobrenatural, é a eternidade iniciada aqui na terra. Estar em contato com Deus, uma vida interior, é a vida eterna começada. A vida de oração é a vida eterna começada sobre essa terra. Quando nós nos dispomos a buscar o Senhor de toda a intensidade do nosso coração, crescendo na nossa vida espiritual, é a eternidade começada. Nós já estamos experimentando um pouco da eternidade que se inicia aqui. E a última coisa que eu propus, primeira, vamos recapitular, não aceitar o pecado, viver em estado de graça. Segunda, obediência à palavra e à igreja. Terceira, crescimento espiritual, vida interior, intimidade com Deus. Eternidade começada aqui na terra. E a quarta realidade que eu propus é que nós não passemos nem um dia sequer sem rezar o terço. Rezando o terço. Eu até citei, tem aqui na minha colinha, deixa eu achar aqui, né, para eu não errar o que os santos dizem. Então vamos ler aqui na colinha. Eu citei as frases de alguns santos da igreja sobre o rosário. A gente tem que entender que na Europa o terço é chamado de rosário. Lá não fala terço, né? Eles sempre falam, se referem ao terço como rosário. Mas para nós aqui o rosário são os 4 terços, né? Mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Se você conseguir, bendito seja Deus. Mas não fique um dia sequer sem rezar pelo menos um terço. O Papa São Pio X dizia: dai-me um exército que reze o rosário e eu vencerei o mundo. Ele ainda dizia, São Pio X, se houvesse 1 milhão de famílias rezando o rosário todos os dias, o mundo inteiro seria salvo. São Padre Pio vai dizer, o rosário é a arma para estes tempos. Se ela é adversária do anticristo, é pelo poder do rosário, da oração do terço, que nós vamos vencer o diabo. Num exorcismo, o padre Gabriel Amorte contava que o diabo dizia assim: se o cristão entendesse a martelada que é uma Ave Maria rezada na minha cabeça, eu já tinha sido destruído há muito tempo. Mas a gente às vezes reza tão vulgarmente. Se nós entendêssemos, São José Maria Escrivá dizia assim: o Santo Rosário é uma arma poderosa, use-o com confiança e você ficará surpreso com os resultados. Você ficará surpreso com os resultados. O Papa Adriano VI dizia: o rosário é o flagelo do diabo. Flagela o diabo todos os dias com o seu rosário, com o seu terço. Qual é o primeiro propósito?
Viver em estado, não aceitar o pecado. Não, eu posso até ter caído, mas eu não quero isso na minha vida, basta. Vou procurar o sacramento da penitência. Segunda coisa, obediência à palavra e à igreja. Terceira coisa, crescimento espiritual, vida interior, intimidade com Deus, eternidade que começa aqui, no agora. O céu começa em você, na decisão que você toma de buscar o Senhor. A intimidade. A quarta coisa, pega aí o seu texto, deixa eu ver. Está aí na sua mão? O meu está aqui no bolso, como eu estou de símbolo, não vai dar para pegar, senão eu vou... Mas levanta aí o seu texto. Eu quero ver aqueles que escolheram ficar na escola de Maria com o seu texto na mão levantado aí. O flagelo do diabo. Ele vai correr de você, ele fugirá da sua presença. Tenha coragem de assumir esse compromisso. Fica de pé na presença do Senhor por um instante. Levante seu rosário. E depois a outra mão que não está segurando o rosário. Respira fundo na presença do Senhor. Ai, que Deus maravilhoso. Como é bom, Senhor, estar na sua presença nesse primeiro dia do ano, contemplando esse modelo maravilhoso que o Senhor nos dá, que é a Virgem Maria. Eu gostaria que você, com seus braços erguidos, com seus olhos fechados, você agradecesse a Deus pela direção que Ele está dando para a sua vida, nesse primeiro dia do ano. Vai agradecendo com as suas palavras. Entra agora no mistério da presença desse Deus. Por tudo que o Senhor está falando de forma clara. E começa a louvar o nosso Deus. Começa a bendizer o nosso Deus. Comece a exaltar o nosso Deus. Diga palavras de louvor. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela direção que o Senhor nos dá. Obrigado por essa mãe admirável, maravilhosa, que é a Virgem Maria. Eu não sou órfão. E outra coisa, Senhor, obrigado porque ela está viva. Maria não está morta. E nós sabemos disso. Ela pode interceder por nós. Ela intercede, ela faz o Cristo acontecer na nossa vida, ela aponta o caminho da obediência. Fazei tudo o que Ele vos disser. Obrigado, Senhor Deus, obrigado porque nós começamos na bênção da salvação, esse novo ano. Obrigado, Senhor Deus, pelo chamado que o Senhor está me fazendo à santidade. Diga para Ele, eu quero, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Fala para Ele, eu preciso da sua ajuda porque sozinho eu não vou conseguir. Mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio. Eu preciso ter a coragem de dobrar o meu joelho. Se eu não consigo ir na capela do Santíssimo pelo horário do meu trabalho, mas que eu não fique um dia sequer sem me colocar na sua presença, mesmo que eu tenha que dobrar os joelhos lá no meu quarto, do lado da minha cama. Como a gente canta aqui no Brasil, eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, aos pés da cama, eu juntava as minhas mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Eu quero ser assim, eu não quero passar um dia sequer sem me colocar na sua presença, mesmo que seja, Senhor, dirigindo meu carro, na realidade, Senhor Deus, de um ônibus, de um metrô. Eu quero estar em comunhão contigo, eu quero crescer em intimidade, nas oportunidades que o Senhor me der de transformar tudo que eu vivo em oração. Eu não quero deixar passar a graça do Senhor. Mesmo os momentos difíceis se transformarão em oração, em sacrifício. Muitas vezes eu não vou conseguir dizer palavras, mas eu vou rezar com lágrimas, Senhor. Mas eu quero escutar a voz da Virgem Maria dizendo, fazei tudo o que Ele vos disser. Eu quero dizer o meu sim. Ergue os seus braços e diga sim agora para Deus. Diga sim agora para o chamado de Deus. Diga sim agora para a vontade de Deus. Diga sim agora para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, nesse novo tempo, nesse ano novo. Mas agora peça ao Espírito Santo, o esposo místico da Virgem Maria, que Ele cele na sua vida. Fala, vem Espírito Santo, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, vem sobre a minha vida, vem sobre cada dia desse ano, vem com seu fogo santo, vem agir em mim, Espírito Santo, vem me transformar, vem me curar,
vem me modelar, vem me colocar na escola da humildade, na escola da obediência, na escola da oração, vem na escola da fé. Vem, Espírito Santo, me ajuda a amar a Virgem Maria como ela é amada por Jesus, como ela é amada pelo Filho, porque eu também sou filho. Ajuda-me, Espírito Santo, a amá-la, ajuda-me a respeitá-la, ajuda-me a cada vez mais fazer com que ela seja conhecida pelo meu amor, conhecida pelo meu amor. Ajuda-me, Espírito Santo, eu preciso de Ti, Espírito, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua ação, eu preciso, Espírito Santo, porque só contigo eu conseguirei viver as metas que eu coloco para esse ano. Só na presença daquela que é cheia do Espírito Santo, a Santa Mãe de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Segura na mão do seu irmão, levanta a mão dele e agradeça. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está possuindo esse meu irmão. Obrigado porque ele é filho de Maria. Obrigado porque ele é filho daquela que é repleta, plena do Espírito Santo. Que a vida desse irmão seja uma bênção e seja abençoada nesse ano de 2018. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito Vinde, obrigado. Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.